Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. E já desejo, um mês de março abençoado e todas as bênçãos do Senhor Jesus possam ser alcançadas nas suas vidas. Assim eu creio em nome de Jesus. Hoje é um dia que eu preparei, ou melhor, o Senhor Deus preparou para mim trazer essa mensagem, esse vídeo das cidades destruídas, As cidades destruídas, o nome Sodoma e Gomorra e a cidade de Pompeia. Por que, irmãos, trazer essa mensagem? Essa mensagem, ela também retrata na Bíblia, ela se refere à Bíblia. Está lá em Gênesis 19, Gênesis 18 e Gênesis 19. Mais especificamente, Gênesis 19, onde tem o tema Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E a destruição de Sodoma e Gomorra foi por conta do pecado que chegou até a Deus e não tinha outra solução a não ser destruir aquela cidade. Então o poder de Deus desceu sobre aquela cidade. Aquela cidade ficou em chamas, em destruição. Então, irmãos, eu vou ler aqui a partir do versículo 17. E disse assim o Senhor: ocultarei eu a Abraão, e o que eu faço, visto que Abraão certamente virá a seu grande e de poder a poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele ordenará aos seus filhos a sua casa, depois dele que guardares o caminho do Senhor, e para obrer com a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. E disse mais o Senhor: portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra, que tem multiplicado, portanto, o seu pecado, que se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, e tem praticado segundo a este clamor, e que é vindo até a mim, e se não, sabei-lo. Então virão aqueles varões ao rosto dali que foram para Sodoma e Gomorra, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Então Abraão ele intercede com Deus pelos homens, E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, será destruídos também? Não pouparás ninguém? O lugar que por causa dos 50 justos que estão ali, ou que estão dentro daquela cidade, longe de ti, e que façam tal coisas que matem o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio longe dali, longe de ti, e que seja, não faria a justiça o juiz de toda a terra? Então disse assim o Senhor: se eu em Sodoma e Gomorra achar que 50 justos dentro dessa cidade, pouparei a todo o lugar por amor a eles, ou por amor deles? E respondeu assim Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura falassem de 50 justos, ou de 5 os destruirão por conta deles, por conta daqueles 5 de todas as cidades
de toda a cidade, e disse assim: não os destruirei, se eu achar ali 45 e continuo ainda falar, e assim lhe disse: porventura, se achar ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Mas disse mais: ora, se ire o Senhor, não se ire o Senhor. Ele pediu para o Senhor não se irá. Então não se ire, ó Senhor. Se ainda falasse porventura, se achar ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura acharem ali os 20, e disse: não os destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire, ó Senhor, que ainda só, mas estes eu falo, se porventura se acharem ali os 10, ele disse: não os destruirei por amor dos 10. E se foi o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão se tornou ao seu lugar, Ló recebe então os 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma e Gomorra à tarde. E estavam a Ló sentado ali à porta de Sodoma. Então o vento ali, a Ló, se levantou ao seu encontro e inclinou-se com seu rosto à terra. E disse: eis que agora os meus senhores entrai, e peço a vós em casa de vossos servos, que passai nela a noite. E lavai os vossos pés de madrugada, vos levantarei e os ireis ao vosso caminho. E disseram: não antes na rua, porque passares a noite. Eles passaram de noite. E porfiou com eles muitos que vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez o banquete que convenceu, e cozeu os bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa. Os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, de todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram: onde estão os varões que vieram a esta noite? E chegaram a ti e vieram a esta noite. E traze-os fora e levaram para que nos conhecermos. Então saiu a Ló, e eles foram até a porta e fecharam a porta atrás de si. E disse aos meus irmãos: rogo por vós que não façais o mal. Eis-me aqui as 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram. E o varão foi a vós, a trazei, e fareis delas como um bom que fosse nos vossos olhos. Somente não façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: saiam daí. Disseram: mas, como estrangeiro, esse indivíduo que veio aqui habitar, ele queria ser juiz em tudo. Ele queria ser juiz em tudo. Mas agora que te fizeram, que faremos? Mas que te faremos mal a ti? Aqui eles arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar aquela porta. E no versículo 10, aqueles varões, porém, que estenderam sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa, fecharam a porta. E vieram-se a seguir aos varões, que estavam com a porta da casa, desde a menor até a maior, de maneira que se casaram para achar a porta.
Então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Tem o genro aos teus filhos, às tuas filhas, e de todos quantos os tendes nessa cidade, tira-os fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então ali saiu Ló e foram ali aos seus genros, e aos que vieram, e aos que haviam de tomar as suas filhas, e disseram: levante-vos, saia deste lugar, porque o Senhor há de destruir a essa cidade. E foi tido por ali por um zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló e dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pareças na injustiça daquela cidade. Eles, porém, demoraram-se aqueles varões e pegaram ali pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo ali que o Senhor, misericordioso, lhe tiraram e lhe puseram fora daquela cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhais para trás de ti, não pares em toda esta campina. Escapa para lá o monte, para que não pareças. Continuando aqui, em Gênesis 20, versículo 18. E Ló disse assim: assim não, Senhor, eis que agora o teu servo tem achado, graças aos teus olhos, engrandecestes a tua misericórdia, em que não me fizeste para guardar a minha alma em sua vida. Não posso escapar no monte, pois tem medo de apanhar-te a esse mal. Então eu morra, mas eis que agora a cidade está por perto, para fugir, e para lá é a pequena hora para ali. Me escaparei, não é pequena, para minha alma viva. Mas ele disse: eis que aqui tenho aceitado também neste negócio para não derribar essa cidade de que falaste. Então apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali. Por isso, se a chamou o nome de cidade de Zoar. E saiu o sol sobre toda a terra, quando Ló entrou em Zoar, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então assim fez o Senhor chover enxofres e fogo. Fez chover ali enxofres e fogo, e dos céus sobre Sodoma e Gomorra encheu de enxofre e fogo sobre toda a cidade de Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade de toda aquela campina, de todos aqueles moradores daquela cidade, e que nascia da terra, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A Bíblia retrata que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela ficou convertida numa estátua de sal. Essa estátua de sal, na verdade, era uma estátua de pedra, que ela se transformou numa estátua de pedra, porque ela, ao invés dela olhar para a frente, ela olhou para trás, desobedecendo a voz de Deus. Se ela tivesse seguido em frente, ela não teria se transformado nessa estátua de sal, nessa estátua de pedra. Mas infelizmente a mulher de Ló olhou para trás e se transformou nessa estátua de pedra, de sal, assim como retrata a Bíblia. E assim, Abraão levantou aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar. Estiveram diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda aquela terra da campina, e viu ali que eis que o fumo da terra sabia como o fumo da fornalha. E aconteceu que,
destruindo ali Deus as cidades, né? As cidades da Campina, Sodoma e Gomorra. Deus se lembrou de Abraão e de Ló, e no meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara, e subiu ali Ló de Zoar e habitou no monte de suas 2 filhas com ele. Porque temia habitar em Zoar, mas habitou numa caverna em que ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse a menor: ao nosso pai, que já é velho e não varão na terra, e que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Mas vendo ali a beber vinho ao nosso pai, ele deitou ali, e com ele, para que em vida conservássemos semente de nosso pai, e derem a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou ali-se com seu pai, e não sentiu a ele quanto ela se deitou, e nem quando ele se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: veio aqui, que já é ontem à noite. Me deitei ali com meu pai, e dendo a beber de vinho também a esta noite. Então, entra tu e deite-se com ele, para que em vida conservasse semente de nosso pai, e derem a beber vinho ao seu pai. Naquela noite que se levantou-se a menor com ele, e não se sentiu a ele quando ele se deitou, e nem quando ele se levantou. Mas conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai, e teve ali a primogênita um filho, e chamou o seu nome de Moabe. Então seu nome era Moabe. Este é o meu pai, o pai dos Moabitas, que até o dia de hoje a menor também teve um filho que se chamou o nome de Benabe. E a este pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje, Abraão nega que Sara é a sua mulher. E Abraão partiu dali para a terra do sul, né, que habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Amém? Vou parar até aqui nesse ponto, aqui, e vou dar sequência aqui, falando mais sobre Sodoma e Gomorra. Uma cidade que se tivesse se convertido, né? Nos dias de hoje, o que os irmãos entendem? Nos dias de hoje, é uma cidade que está corrompida pela corrupção, pelo pecado, pela prostituição. Cidades que, não, infelizmente, não tiveram a oportunidade de conhecer a presença de Deus, de conhecer a conversão. Pessoas que não converteram a Cristo verdadeiramente, pessoas que não obedeceram a palavra de Deus, pessoas que não chegaram a ver e entender o propósito de Deus. Foi a cidade de Pompeia e a cidade de Sodoma e Gomorra. E nessas campinas, né? Grandes cidades ali, nas campinas de Sodoma e Gomorra e na cidade de Pompeia também foram destruídas, foram alcançadas ali pela ira de Deus, pelo poder de Deus, por conta que o excesso de pecado naquela região, naquela cidade, era muito maior do que nas outras. Então foi necessário a destruição de Sodoma e Gomorra. A cidade de Pompeia foi destruída por uma lava de um vulcão, pela destruição de um vulcão. Então eu vou trazer mais detalhes aqui para os irmãos entenderem melhor sobre a destruição dessas cidades. Amém? Então, a destruição de Sodoma e Gomorra, narrada na Bíblia como um castigo divino por fogo de enxofre,
estimada por historiadores, né, tendo ali ocorrido por volta de 1900 a.C. a 1700 a.C. As evidências arqueológicas naquela região de Tel e de Amã, na cidade de Jordânia, surgiram ali uma catástrofe por explosão de um meteoro no final da do Bronze Médio. Então, as evidências ali científicas e o estudo que indicam que um meteoro, por ter explodido sobre o Vale do Jordão, arrasaram ali as cidades na era, e o que corrobora ali a destruição bíblica de todo o céu, desceu fogo do céu, destruindo ali toda a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, no contexto bíblico, relata ali que Ló e as suas filhas foram salvas por anjos antes da destruição, antes daquela destruição total. Então, embora essa localização não seja 100% confirmado, de acordo com os historiadores, a passagem bíblica é 100% certeza que foi na cidade de Jordânia, na cidade de Teamã. Amém? Então ali, a antiga cidade romana também, que foi destruída, que é a cidade conhecida como Pompeia, ela foi destruída no ano de 79 depois de Cristo, por um vulcão que entrou em erupção, soterrando ali todas as cidades sobre cinzas ao material vulcânico que preservou o local de 1.600 anos até a redescoberta em 1748. E os detalhes da destruição, que foi tradicional ali, a erupção do vulcão, identificada ocorrendo em 24 de agosto de 79 depois de Cristo, embora os estudos recentemente surgiram que por ter ocorrido em outubro e novembro depois desse mesmo ano. E a tragédia e o desastre, né, que foi ocasionado, que foi causado por uma planilha, erupção vulcânica de grande magnitude que cobriu Pompeia e as cidades vizinhas, com os metros de cinzas e rochas e gases tóxicos. Amém? Então foi assim a grande destruição da cidade de Pompeia, e os detalhes que mais nos chamam a atenção é que nos dias de hoje, nos dias atuais de hoje, nós vemos coisas acontecendo também. A guerra do Irã, guerras em outros países, e nós não sabemos por qual motivo essas cidades, essas pessoas foram destruídas. Será que foi por o excesso de pecado? Será que foi algo que não agradou a Deus, que Deus permitiu que essas cidades também, nos dias atuais, fossem destruídas? Nos momentos atuais, nas notícias atuais, nós estamos recebendo aqui, e Juiz de Fora, né? Excesso de chuvas, temporais de chuvas, né? Então, nós estamos em oração pela cidade de Minas Gerais, que é Juiz de Fora, que alagou com excesso de chuva. Então, nós não sabemos o ocorrido por quê, mas nós entendemos que nós temos que orar e interceder por essas pessoas para que elas possam receber de Deus o livramento. Amém? Então, continuando aqui, para encerrar essa mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer no dia de hoje, nesse primeiro dia de março de 2026. Amém? Então, irmãos, o que eu falo para vocês, o excesso de pecado que há no mundo, ele é muito grande. Mas se Jesus veio e morreu por nós, por todos nós, por amor a toda a humanidade, assim como eu expliquei no vídeo anterior, né? Para hoje nós nos tornar livres e termos com Jesus a vida eterna, nós precisamos levar a palavra de Deus para essas pessoas converterem
enquanto ainda é tempo. Buscai ao Senhor enquanto ainda se pode achar. Buscai a Deus enquanto ainda é tempo. Por quê? Ainda é tempo para se arrepender e se achegar a Deus. Ainda é tempo para se achegar até a palavra do entendimento e a direção do Espírito Santo. Amém? Então vamos realizar uma oração. Prepare aí seu copo com água. Prepare aí seu momento de oração. Prepare aí que nós vamos orar por todas as causas. Nós estamos realizando a campanha de oração do Grupo Ministério de Oração por toda a rede social, referente à carta de afronta. A carta de afronta que foi direto para o rei Ezequias. Essa carta de afronta, ela representa nos dias atuais problemas que vocês estão passando, problemas que podem ser resolvidos através da fé, através do milagre do Senhor Jesus. Então nós oramos, intercedemos por essa causa, porque para Deus nada é impossível e tudo é possível naquele que crê. Amém? Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, que eu diminua e que o Senhor Deus cresça. Senhor dos exércitos, Senhor Jeová. E o Espírito de Deus que sonda corações, sabe de tudo e nos conhece. Pai, neste momento eu oro e apresento as vidas que deixaram o seu pedido de oração, que deixaram aqui, ó Pai, o seu pedido específico de oração, por todas as causas, por todas as áreas. Assim nós oramos e intercedemos por essas vidas que creem na Tua palavra, que creem que podem ser salvos, e antes que a sua cidade seja destruída, e antes que a sua vida seja destruída, que essa pessoa possa ser salva através dessa palavra, que ela possa ser direcionada pelo Teu Espírito Santo, que o Espírito Santo possa convencer essa pessoa da verdade, e que em nome do Senhor Jesus, que ela esteja vendo e assistindo esse vídeo, ela possa entender e compreender que a sua vida ainda há tempo, ainda pode ser realizado um milagre. Basta essa pessoa e esta vida querer se chegar a Ti, querer obedecer a Tua palavra, querer seguir a sua direção. E assim nós oramos e intercedemos por essa causa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando, ó Deus, todas as famílias do estado de Minas Gerais, do estado de São Paulo, das nossas nações, do nosso Brasil, alcançando, ó Deus, a paz do Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.